Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e nessa semana a gente recebe Gigi Lacerda. Bom, Gigi Lacerda é uma das atletas aí da nova geração, tá? Tem 22 anos, que está pensando em Jogos Olímpicos. Uma atleta de curta distância, pensando em 2028, 2032. Falamos, obviamente, sobre esse percurso até os Jogos. A Gi acabou de ser vice-campeã brasileira em Brasília e falamos sobre as provas. Ela largou na WTC em Brasília também, teve um problema numa cotovelada no nariz durante a natação, que complicou bastante a prova dela. O nariz não quebrou, mas trincou. Enfim, ela conta um pouco tudo dessa história que aconteceu. E a Gigi tem uma característica diferente, que ela vem de uma família de triatletas. Então, ela é natural do Tocantins e ela falou do tio dela, que foi quem levou o triatlon do Tocantins. Então, ela tem primos, o irmão dela chegou a fazer triatlon também de forma competitiva, o Yuri, e ela fala um pouco desse momento também, do como era ver o irmão ali também competindo, e falou já, Yuri, se você estiver ouvindo ela, já falou que você vai puxar sua orelha, que você abandonou cedo demais, podia ter seguido mais aí o triatlon profissional. E então ela fala um pouco sobre como foi crescer nesse ambiente, como o triatlon entrou na vida dela de uma forma tão natural assim, o que era uma brincadeira de criança, acabou virando uma profissão. Ela conta nesse momento também que ela teve que optar pela natação em águas abertas ou o triatlon, e essa história como prossegue até hoje, como prosseguirá, e pensando em Jogos Olímpicos. É treinado pelo André Vilarim, então vou deixar o episódio que a gente fez com o André aqui embaixo para vocês, e o André é pai do Diogo Vilarinho também, gravamos com o Diogo, então vou deixar os dois episódios aqui. O André fala da Giovana, então quem quiser saber o que o André falou da Giovana, ouve lá, e aqui o que a Giovana falou do André, beleza? Antes de seguir para o nosso episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Dux, nossa parceira, botei meu hidrolite aqui que acabou de chegar, gosto mais, uso nos treinos é, mais longos, tenho usado bastante, tem o Recharge aqui, enfim, linha completa da Dux, tá o cupom aqui embaixo para vocês. A U, nossa parceira, linha de running, acabou de chegar, tá espetacular, bonsaço do Mundo Tri, também para vocês aproveitarem. No MT Desconto, a gente vai deixar o link aqui embaixo, você encontra todos os outros nossos parceiros de desconto, tem parceiro demais para vocês, vocês vão economizar em tudo, se vocês quiserem fazer nada pedala e corre, e até fora do nada pedala e corre, tem aluguel de carro, tem conta digital global, enfim, tem um monte de coisa. Vamos deixar aqui no MT Desconto. Se você curte o Mundo Tri, você pode ser membro do nosso canal. Vamos lá do botão inscrito, tem o botão Seja Membro no YouTube, você vai ver todos os benefícios que os membros têm. E um gelzinho por mês você pode ajudar e muito o Mundo Tri a fazer mais conteúdo para vocês. Lembrando que você está no seu iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo também para acelerar a sua vida, beleza? Vou deixar os demais links para vocês, as nossas camisas, bonés, boias, enfim, tudo do Mundo Tri. E agora sim, sem mais delongas, vamos para o MT Cash com o Gigi Lacerda. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Deu certo, estou gravando com a Giovana Lacerda. E aí, Gigi, tudo bom? Uhul! Tudo bem, obrigada pelo convite. Que agradeço. Falar pra galera, a culpa é minha. Semana passada eu não estava me sentindo bem e hoje eu quase fiquei de fora de casa, quase que eu não tenho almoço. Só mandando Preso pra fora do quarto. os perrengues chiques aqui da vida, mas deu certo. E aí, Gigi, tudo certo por aí? Tá em casa, né? Tá no Tocantins? Isso, tô na casa da minha mamãe. Tá, tô bem de vida demais. É bom voltar pra casa às vezes, né? Nossa, só o calorzinho que aqui quebra demais, não é? Você fica aí. Você faz como na tua temporada? Fica um mêsinho com a sua mãe, mais um off-season, depois como é que você faz? Depois Goiânia? Não, eu só moro em Goiânia. E aí eu venho pra cá quando tem algumas provas, que eu tenho alguns apoiadores e patrocinadores aqui em Palmas. Então eu faço questão de vir aqui, Uhum. não só pela família, por conta deles também. Então aí nas férias eu prefiro passar uma parte, e como eu ainda não entrei de férias totalmente, eu aproveitei, me inscrevi em umas corridinhas de rua, falei, vou aproveitar que eu tô em casa, né, chegar um pouquinho antes, aí eu entro de férias, fico aqui mais um pouquinho, depois eu volto pra Goiânia. E também um lugar super fresco, né? Goiânia é super Nossa, tranquila, temperatura boa. nossa, de manhã lá é mais tranquilinho, só que sabia que lá é quente, lá é muito quente, igual aqui, só que lá é muito mais seco, aqui chega a ser úmido ainda, e lá é extremamente seco, é um absurdo. E, Gigi, como é que tá esse nariz aí? Antes da gente falar, eu vou começar pelo final. Como é que tá esse nariz aí que você apareceu toda remendada lá no Campeonato Brasileiro? Conta pra galera o que que aconteceu com o seu nariz na World Cup.
Ai, que perrengue, hein? Vou te contar. Cara, eu fui fazer o World Cup em Brasília, em casa, e eu tava super animada com a prova, bem preparada. Eu acho que foi uma das provas que eu fiz, tive o melhor preparo, assim. Fiquei alguns meses só treinando, e aí eu competi uma semana antes no Chile e fui pra Brasília. E aí tava lá nadando bem, bem localizada, assim, tava no primeiro pelotão e do nada levei uma cotovelada no nariz e apaguei. É, cheguei, assim, não cheguei a apagar totalmente, mas me deu tela preta na hora e fiquei, acho que mais ou menos uns 10, 15 segundos, assim, sem visão, porque o, im- a batida foi muito forte. E aí essa região é muito sensível do rosto, né? Então, quando eu voltei a enxergar direito, eu já estava em outro pelotão, já estava nem sei para que lado que eu estava olhando, eu sei que eu estava indo já meio torta e continuei a prova, terminei a prova. Só que quando eu pedalei, eu comecei a sentir uma dor absurda na região da face. E eu comecei a pensar, né? O que está acontecendo aqui? Meu nariz está quebrado? E aí terminei a prova, passei lá na ambulância, o médico deu uma mexidinha, colocou, voltou ele pro lugar e voltei para casa, né, fazer exame. Aí ele falou para mim, olha, é, eu acho que não está quebrado, mas trincado ele tá. Então melhor você voltar para casa, ver o que você vai fazer. Aí eu já perguntei, eu posso competir trincado? Porque aí ele falou, porque ele explicou para mim que normalmente quando quebra você faz cirurgia, né? Uhum. Então como não estava quebrado, não precisava. Ele falou: olha, seu corpo que vai resolver o problema. Aí eu, então dá pra competir. Então aí eu fui Confio lá. nele, eu judio do corpo às vezes, Não, mas eu confio nele. nossa, a prova foi sábado, e aí eu cheguei em sábado mesmo em casa, porque eu moro em Goiânia, né? Então é Uhum. bem ali do lado. E aí fiz uma tomografia e deu trincado em 3 lugares. O nariz estava até um pouco levantadinho nessa região, um pouco mais em cima. Ah, E nisso o médico falou: olha, mesmo se tivesse quebrado, a cirurgia não seria de emergência. Então, como você não precisa nem da cirurgia, é só você voltar a treinar quando você não estiver sentindo dor. Aí, segunda-feira, eu achei que eu tava bem já, fui nadar, a cabeça começou a explodir com 500 metros. E eu falei: cara, eu vou descansar. uhum. E aí, nesse meio tempo, eu resolvi fazer o Brasileiro Sprint, porque eu tava só inscrita no Brasileiro Olímpico no domingo. Aí eu falei, eu já não competi bem a Copa do Mundo, entreguei o que eu não queria, então me inscrevi no sprint. Fui lá, fiz a prova sprint, fiz a prova olímpica, pedi para colocarem alguma coisa aqui no meu nariz para poder dar uma segurada. E foi isso. A prova tive o modo sobrevivência. E você, eu lembro de você falando que o pessoal, pra galera que não sabe, né, a World Cup foi uma semana antes, né, do Campeonato Brasileiro, tudo lá em Brasília. E a World Cup estava com 50 atletas, acho, no start list, né? Entre 40 e 50 atletas. Já no Campeonato Brasileiro, uma largada mais enxuta, mais controlada, né? Mas na World Cup era 50 mulheres nadando junto, aquela bateção, que é bem, bem normal. E eu lembro você falando, depois que o pessoal tava puxando, tava puta com você na bike, né? Queria que você puxasse a bike. Nossa, eu fui xingada em tantas línguas, porque a prova seria outra. Se eu tivesse saído atrás e tivesse saído bem, eu teria conseguido ajudar a puxar. Só que eu sentia muita dor, eu mal tava me sustentando na bike, mas eu tava muito no automático, porque, tipo, quando eu levei a porrada, eu pensei em parar. Só que depois eu vi que voltou minha visão, tava tudo bem, eu falei, tô aqui, né? Na hora que eu saí da água, eu continuei. E depois disso, eu não pensei mais em parar a prova. Eu só lembrei quando eu conversei com algumas pessoas e falaram assim: Gigi, por que que você não parou? Eu falei: nossa, não é que eu tinha a opção de parar e não lembrei. E aí, nossa, o meu pelotão, tipo, era simples, era tentar buscar o máximo possível de quem tinha sobrado do pelotão principal. E tinha 2 meninas que pedalavam bem, que uma saiu um pouco atrás, e a gente não conseguiu buscar ela porque eu não consegui ajudar a puxar. Então, não, e eu ainda tentei ajudar. Cada vez que eu ia pra frente, eu sentia minha cabeça explodindo. Foi uma prova muito difícil. Ainda bem Foi que foi muito sprint, difícil. né? Se fosse olímpico, ia ser Nossa, complicado. ainda bem. Não, e cada passo que eu dava correndo depois, doía muito o impacto. Então, eu terminei, eu chorei muito durante a bike, mas durante a corrida eu falei,
engole o choro, que senão dói mais. Já tem a dor do impacto da É. corrida e ainda fica chorando, o nariz fica entupido. Eu mal tava. Nossa, foi horrível. E em 2023 teve o problema de furo de pneu, né? Você furou o pneu, não foi? É, foi. Eu acho que foi com 5, segunda volta de bike, não tinha nem 10 quilômetros. Então, eu acho que até por isso eu não parei, porque eu tava tão focada em completar a prova esse ano, fazer uma prova boa, É. de qualidade, que aí. Nossa, foi muito engraçado. Bom, vamos falar agora de Gigi no começo e fazer aqui um adendo aqui, galera, que essa é a primeira entrevistada que tem os patrocinadores rolando atrás dela ali. Isso aqui é a nova geração vem diferente, já vem antenada, então estou aprendendo aqui uma aula de marketing com o Gigi Lacerda. Gigi, conta para mim o teu começo, como é que você começou no triatlo? Você tem, tá com 22 agora, né? Isso. Como é que foi teu começo, como é que você descobriu o triatlo? Então, é coisa de família. Meu tio trouxe o triatlon pro Tocantins lá na década de Legal. 90, então depois outros tios meus começaram e assim foi o esporte foi desenvolvendo na família. O engraçado é que sempre foi o triatlon ou alguma coisa envolvida. Eu tenho uma prima que ela já foi atleta profissional de ciclismo. Ela também fazia triatlon, mas ela se destacava muito no ciclismo. Minha mãe corredora. Então, sempre foi pegando o exemplo de quem estava na frente, né? Uhum. E o meu irmão também foi atleta da seleção até os 17, 18 anos dele. Era bem forte, meu irmão. O pessoal ficava preocupado quando ele ia largar as provas. Como é que é o nome do teu irmão? Então, Yuri Lacerda, ele foi atleta também da seleção, representou o Brasil em várias provas, mas ele aposentou um pouco cedo. E aí eu continuei, estou aqui até hoje. Então, o exemplo arrasta, né? É. Que legal, família 100% triatleta, esse monte de triatlo na vida, é engraçado isso. Acho que a gente não... É, eu E tive, o nome do teu eu tio tive que alguns levou o primos triatlo para o que. Tocantins? Como é que é o nome do teu tio? Valdeir Santos. Uhum. Desculpa. É eu tenho um primo que até tentou ir pro futebol, mas não aguentou não, viu? Voltou pro triatlo. Ela foi da família mesmo. E como é que era o cenário aí do teu tio levou, mas você começou a treinar aí, como é que era o cenário do triatlo aí e que momento que você muda para Goiânia, conhece o André, como é que foi esse movimento? Eita, deixa eu pensar aqui um pouquinho, então. Eu comecei mesmo, eu fazia vários esportes na escola, Uhum. mas eu comecei mesmo foi com a natação. Eu tinha 8 anos, mais ou menos, e comecei logo depois que o meu irmão foi também treinar e meu tio levou os meus primos para natação. Todo mundo, meu irmão é 5 anos mais velho que eu, mas meus outros primos é todo mundo, a faixa etária é bem parecida. Então a gente treinava todo mundo junto. E aí eu fiz meu primeiro brasileiro de triatlon com 9 anos em Jaraguá do Sul, acho que era a Copa no Parque Malve que tem lá. E aí o Laporta tava lá, se eu não me engano, também. Então, assim, já tava, já tinha uma galera de hoje em dia que tá no pro, no longo, que já tava lá essa época. E depois disso, todo ano eu fazia um brasileiro de triatlo, meu tio fazia as provas aqui no Tocantins, e era sempre uma brincadeira, sabe? Porque eu tinha os meus amigos e todos eram as mesmas faixa etária, então era mais esporte, né? Não era tão sério quanto hoje em dia. Uhum. Então, eu cresci nesse ambiente e eu acho que eu vejo tantas famílias que falam que eu não tenho suporte, eu não tenho apoio, e isso dentro da minha casa é muito diferente. Todo mundo sempre se ajudou e tá ali para o que precisar e para dar apoio nisso. E Uhum. na minha época, quando eu era mais nova, assim, meu tio já não competia tanto triatlon, mas os mais fortes que tinham aqui, acho que era meu irmão, e eu só tenho de referência meu irmão, as poucas lembranças que eu tenho dessa época era o meu irmão mesmo, mais forte, e talvez outros atletas do estado, que não eram profissionais, né? O Johnny, que até da Paula Rovani, e que é desse patrocinador, desse apoiador. E assim,
É poucas pessoas, eu não tenho muitas lembranças dessa época. Eu só lembro que eu treinava muito, eu gostava de ir pra escola ainda, estudava demais e vivia nesse ambiente. E em que momento que a coisa ficou séria, assim, que você começou a treinar mais sério, ou ver que queria fazer isso? Então, eu gostava muito de fazer maratona aquática. E aí, com os meus 14 anos, eu fiz minha primeira viagem pela seleção brasileira de triatlo. E foi quando eles falaram assim pra mim que eu gostava de nadar 5 quilômetros, 10 quilômetros. Desde muito nova eu gostei de maratona aquática. Só que aí a confederação jogou isso pra mim, ou você nada longa distância, ou você nada 750 metros. E aí foi quando realmente eu parei de fazer essas provas de natação. Uhum. As poucas que eu fazia era mais por diversão e foquei mesmo no triatlo. Então, com 15 anos, eu já fiz sul-americano, já fiz mundial escolar e foi ficando mais sério, sabe? Então, acho que foi aí que, só que ainda assim, não no olhar profissional, Uhum. mas sim o de, eu tô treinando, eu gosto de treinar, eu tô aqui e eu quero continuar no pódio, eu quero continuar competindo, e a seleção sabe que eu existo, então, que isso, como é que eu vou largar assim do nada? Aham. E eu acho que a partir dos meus 17, mais ou menos, que foi quando eu tive um olhar diferente, que eu realmente vi que era isso que eu queria para minha vida, que eu comecei a sonhar com Olimpíadas, que eu falei que isso valia a pena, já que eu tinha o apoio e o suporte dos meus pais, da minha família. Então foi aí que acho que deu o estralo. E tanto que foi essa época que eu fui morar com o André, porque o Yuri treinava em Salvador Uhum. e quando ele voltou, ele mudou de técnico, o meu irmão. E Ele treinava com o aí Cuba, possivelmente, em Salvador, é isso? Foi treinar com o ele treinava Clarence, com mas... o Fábio, treinava com eles, com o Clay, com o Bruno Vieira, Tá. junto que o técnico era o Fábio Cuba. E Uhum. aí, quando ele voltou, ele trocou de técnico, que daí veio o André, que foi o Laporta que recomendou. Então, quando ele trocou o André, eu não sei se logo depois eu já entrei também, mas eu sei que uma hora ou outra eu tava fazendo os treinos do André. E Aham. aí, alguns anos depois, a gente via que aqui em Palmas eu não estava crescendo, não estava desenvolvendo bem. Então, o André me acolheu dentro da casa dele, me chamou para ir morar com ele. E eu fui, morei um ano e meio lá mais ou menos. Voltei, acho que foi 2019 para 2020, que daí quando começou a pandemia, ele me mandou embora, ele falou, "Olha, não dá para você ficar aqui não." Eu acho que ele era de risco na Uhum. época, então daí era melhor pra mim também, né? Sim. Porque tudo fechado, como é que eu ia ficar lá com ele? Melhor ele me mandar pra minha casa. Então eu voltei pra Palmas e fiquei até 2022 aqui. E em 2022 ainda eu voltei pra Goiânia, agora sem Uhum. precisar estar morando com ele, com casa própria. E foi assim. Legal ouvir isso de morar com o André. Falar pra galera, o André Vilarinho, né? A gente tem um MTCast com o André, então ele conta um pouco dessas histórias aí, do lado dele, né? A versão dele, então vou deixar o link aqui, que é pai do Diogo Vilarinho também, que daí eu acho que é um dos melhores nadadores que a gente tem agora no circuito, entre amadores e profissionais. O Diogo é nadador profissional, né? E também tem o Diogo, então deixar aqui os dois episódios. E como é que foi a adaptação em Goiânia para você? Foi tranquilo? Ir para lá, treinar? Esse objetivo de ser atleta já estava muito forte, então a adaptação foi mais fácil? Como é que foi? Foi. Até que foi tranquilo, assim, porque o André me acolheu super bem e eu tava Figuraça. perto dele, né? Pela primeira vez. Eu tava muito perto do meu técnico, porque eu via ele mais ou menos uma vez por mês, só quando ele ia pra Palmas, né? Porque a sede dele mesmo é Goiânia. Então, eu melhorei bastante aquele ano. Melhorei muito mesmo. Aprendi demais com ele. Levei muito puxão de orelha também. Mas acho que a maior dificuldade para mim é que eu ainda estava no ensino médio. Então, eu tive que fazer o ensino à distância sem existir o ensino à distância ainda. Uhum. Então, eu voltava para Palmas mesmo só para fazer minhas provas, entregar atividade, essas coisas, e voltava já para Goiânia. E viajei muito aquele ano também, graças a Deus. E logo depois disso, com a pandemia, né, tive que voltar para Palmas, tudo fechou. Ai, foi uma tristeza.
Mas agora você se vê mais em Goiânia, assim, Goiânia para treinar, não só para André, mas estrutura também. Você acha que é melhor ali para você hoje? Acho. Até por conta dos meus companheiros de equipe, porque é Uhum. um lugar onde tem muito mais profissional do que aqui em Palmas. Uhum. De triatlon só tinha eu mesmo, então para mim Goiânia foi o melhor lugar. A gente tem o autódromo lá, várias opções de pistas, o pessoal treina junto, então é super bacana, sabe, a estrutura. Não que Palmas seja ruim para treinar, Uhum. pelo contrário, Palmas é muito bom. Só que é um lugar que ainda a cidade está crescendo muito, então você não tem tanta estrutura assim. Então eu Entendi. acho que Goiânia foi uma boa opção para mim. E quem hoje do time? Você, João Teixeira, Maria Clara? Guilherme, Guilherme Quintão, a Maria recentemente saiu da equipe, mas Ah, a gente tá ali todo mundo treinando junto ainda. Então tá eu, o João e o Guilherme, com os profissionais. O Diogo não, né? O Diogo não tá profissional, mas tá forte igual um. mas o Diogo não vai se aguentar, não. Agora que não tem as novidades do Iron Man, o Diogo já tá tenso já vai migrar, dando spoiler aqui, pressionando ele, mas eu já saí. Quando eu entrevistei o Diogo, ele, não, vou largar amador e tal, depois eu vejo. Aí dá duas provas, o Diogo já tá agoniado. Cara, quem tá fazendo não sei o quê, eu quero fazer. Falei, bora, Diogo, sobe logo, vai, se joga, aproveita, tá com 30 anos, tenta aí. Pois é. E o Diogo, ele tá dando os treinos de natação pra gente. Então, a gente desenvolveu bastante. Foi super bacana dessa parte, até porque o trabalho é muito tranquilo, porque o pai dele é o meu técnico, né? Então, os dois ali ou é pra lascar a gente ou é pra ajudar. Então, mas o trabalho ficou bem limpo dessa forma. Então, a gente teve um desenvolvimento muito grande esse ano com a natação. Foi super bacana isso. Até eu tô lembrando do Endurance do Rio, né? Você saiu bem na frente das atletas, então essa natação. Ali em Brasília, a tua expectativa vai ser, se não fosse o do nariz ali, seria sair, não, talvez não com a Vitória e a Summer, mas sair naquele grupão ali, era a tua, é o que você Isso. achava? Ah, eu tava bem encaixada na prova, assim, sabe? A Uhum. expectativa era que eu ficasse dentro daquele pelotão mesmo, do pelotão principal, e sair para correr e tentar a melhor colocação possível, porque eu cheguei em 18º ainda. Só que eu queria um top 10. Uma Copa do Mundo em Uhum. casa. Ah, ia ser muito bacana, né? Pô. E você falou aí sobre a Olimpíada, né? Então seria a minha pergunta. Está com 22 anos, o André é, pensa, né? O João de curta distância, o Guilherme Quintão foi o que ganhou os Jogos da Juventude agora, não foi? Isso, Então, beleza. isso. Tá. Conheci agora. Antes de fazer a pergunta, vou voltar um pouco. A mãe dele me escreveu. Eu adoro as mães que aparecem no teatro, que mãe e pai, quando eu faço live, tem sempre a mãe e pai que aparece e eu acabo ajudando, porque eu sei da agonia que é. Mas a mãe dele me escreveu e falou: não, você podia fazer um post falando do meu filho e tal. Só que a gente já tinha feito, a gente colocou o pódio masculino e feminino, mas a gente fez um carrossel. E acho que a prova Aham. primeiro foi da o feminino, então a Maria Clara foi a primeira. E segundo, aí eu mostrei pra ela, tá aqui, ó, já tá feita. Ah, desculpa, tá, não sei o quê. Então, mandar abraço pra mãe do Quintão aí também, mandar pra ele aí, mas tá feito. Ela é um amor, muito fofa. Depois eu vou conhecer as mães, é sempre legal. E aí, então, a ideia Olimpíada, né? Como é que você se vê hoje dentro da realidade feminina, né, do nosso esporte? Como é que você vê esse teu caminho pensando ou em Los Angeles ou em Brisbane, né, em 2032? Então, eu vou entrar em um ano bem puxado para agora, porque eu quero muito tentar classificar para Los Angeles. Uhum, Eu acho que com o desenvolvimento que eu tô tendo dentro de cada modalidade, eu acho que dá sim, uhum, porque eu confio muito no que eu faço, e eu sei que os meus objetivos são bem limpos e eu quero muito ir, então vou lutar por isso. Claro que se não der certo, eu também não vou desistir, uhum. porque não é assim que funciona, né? É, tem muita gente querendo também, né? E, claro. Uhum, Mas eu já tracei meus objetivos com o André, já falei para ele o que eu quero e a gente uhum, já conversou sobre isso. Logo depois das Olimpíadas, quando foi as últimas provas para o Team Relay, eu liguei para ele, conversei com ele. Então a gente tem muito, claro que eu tenho muito a evoluir, porque eu ainda não tô em nível mundial
para ganhar um mundial ou alguma Uhum. coisa assim, né? Mas eu tô ciente que trabalhando eu consigo. Então, eu vou lutar muito por isso. O caminho, né, explicar até para a galera, né, você precisa pontuar e as pontuações maiores estão na chamada WTCS, né, vamos dizer assim, que é a primeira divisão. Isso, World Cup é a segunda divisão, exatamente. depois tem America's Cup, né, você já tem Sim. largado, né, em America's Cup e em World Cup, WTCS ainda não, né? Não, eu não tenho ranking para largar ainda da WTCS. E como é que vocês estão pensando? Então, imagina assim, 2025 seja, 25, né? Seja o ano de subir para largar alguma WTCS, esse é o caminho, para 2026 começar a pontuar mais, é isso mais ou menos a ideia? Isso, porque o ranking, se eu não me engano, o ranking olímpico ele abre 2 anos antes. Isso. Então, 2025 é um ano de adaptação, de ver o que que precisa terminar de ajustar, Uhum. competir o máximo possível, porque é competindo que você consegue o ranking, independente de ser nas provas mais baixas, né? Uhum. Terceira divisão, segunda divisão. Então, independente disso, tem que estar competindo. Então, fazer o máximo de provas possíveis para em 2026 tentar conseguir largar essas provas maiores. Uhum. E apanhar muito, né? Que a gente começa de baixo, apanhando muito para É. depois começar a dar resultado. E acaba que 2025, então, até é legal que você vai falando, eu vou explicando para a galera sempre pergunta essas coisas de, né, como é que é largado e tal. Então, ela precisa ter ranking para poder largar na WTCS, tá somando pontos, né? Então tem que largar o World Cups, né? Mais World Cups para poder garantir essa pontuação. E 2025 é aquele ano meio maluco, né? Porque a maioria da galera né? Eu tava com a Vitória recentemente, né? Você tá vendo o Messias vai largar um monte, quer largar até o Ironman, né? Largar não, né? Ele quer Sim. acabar com o recorde do Ironman. É... O Hidalgo vai largar meio. Então é um ano que os atletas, né, que fizeram o ciclo olímpico estão bem estafados, geralmente fogem um pouco do circuito mundial, né? Isso, Então é um ano que abre um pouco de espaço, né, para largar, né? exatamente. É um ano bem estratégico. O Uhum. pessoal não sabe muito se quer fazer mais o ciclo olímpico, né? Tem gente que acha que já deu tempo, tem Uhum. gente que tá querendo, que tá igual eu, que quer muito conseguir ranking. Então, é um ano que é importante competir demais, porque em 2026, provavelmente, quem quer continuar com essa carreira, tentar Olimpíadas, volta todo mundo quer estar mais rápido, quer estar mais forte. Então, tem que preparar para 2026 já. Então, nem terminamos 2024, já estamos pensando lá na frente. Você já está em 2028, né? Esse é o negócio, né? Já, Já tá já. pensando lá. Isso. Isso é importante, né? E como você falou, né? Também é legal que é um ano que você consegue começar a evoluir e quando a galera toda voltar, você já teve uma evolução, né? Porque o negócio é tentar largar uma WTCS com todo mundo voando, você Nossa. É. vai apanhar E demais, né? WCS é bem. Nossa, é muito forte, né? As atletas, a maioria dos atletas olímpicos estão lá, então todo mundo que tem pódio em World Cup. Então, assim, é largar com a campeã olímpica, né? É largar para levar para levar o pau dessa, mas tentar terminar a prova batendo ainda. Não tomar uma volta ali, né? Não tomar leve, né? O problema dessas provas é que o nível é tão grande que se você sair muito atrás na água, você nem consegue terminar, né? Por conta se a primeira colocada te der um lap na bike, e acabou a prova ali, você tem que abandonar. Então, é é chegar forte na natação, pedalar o mais rápido possível para tentar concluir a prova. Eu acho que o Nesse. primeiro objetivo dessa escadinha é você Claro. concluir a prova. Depois você tenta largar, aí beleza, você consegue largar, depois você tenta concluir a prova e depois disso você conclui. Começa a se adaptar, tá ali, né? Assim, dividindo o espaço com aquela galera e depois. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Então, esse negócio. A gente está fazendo quase que um curso aqui de curta distância, né? Porque eu estou falando falar para a galera que, como geralmente, né, as etapas tudo que for da World Triathlon, né? Geralmente o ciclismo e a Isso. corrida acontece no mesmo lugar, é a mesma via, inclusive. Então, quando você não pode tomar uma volta, porque senão depois vai ter gente correndo com gente pedalando, e aí que dá o problema. Então, quando deu a volta, já era. Então, tá acabado e você não pode continuar.
E o Dentro. difícil disso também são as provas que tem tem mais voltas possíveis, É, tipo assim, diminuir um percurso, e aí lascou, meu, nossa senhora, se colocar mais de 8 voltas em um olímpico, aí tá lascado, você já sai mais atrás da natação, e tem que realmente pedalar forte, tentar sair num grupo para poder não levar volta. mas é um problema do tipo bom, né? Primeiro, né? De estar no WTCS, né? É, Então, é, eu queria passar por esse perrengue nesse momento. passará, passará, passará. E como é que tá? Você falou, né? Tá em Goiânia. Hoje, como é que você se vê no cenário brasileiro hoje? Então, a gente tem, né? Vitória e Jennifer, né? São as atletas olímpicas. Você foi vice-campeã agora no Olímpico, né? No brasileiro. A Isso. DJ não tá a cabeça, né? Depois de Paris, a DJ tá mais ali também, tentando se recuperar, é muito estafante. O DJ tinha falado, não, antes da Olimpíada eu falei que nem era só uma e tá bom. Agora ela já tá mordida, a Vitória tá cansada também, mas assim, como é que você se vê hoje no cenário feminino do Brasil, né? Com essas duas atletas e como é que essa evolução vai vir? É ficando em Goiânia? É training camp fora? O que você tá pensando, assim? Então, de nível brasileiro, pelos resultados e tudo mais, eu vejo que eu tô atrás da vitória da Jennifer. Uhum. Então, o mais difícil que seja é tentar buscar, né, Uhum. as referências. É, Então, pro próximo ano, eu quero sim tentar fazer training camp fora, eu quero fazer training camp de atitude, que eu ainda não fiz. Quero desenvolver muito mais, então eu sei que eu preciso. Goiânia é ótimo, mas tem outros lugares também que são muito bons. Então eu quero procurar um pouco mais e investir nisso, né? Acho que quando é trabalho, né, é investimento, tudo é investimento. E se for tudo para melhorar, pode viajar demais, pode competir demais, não tem problema nenhum nisso. E como é que está com a seleção brasileira, via CB3, né? Porque é investimentos, né? Vem parte dos seus patrocinadores, mas passar o ano inteiro fora é pesado, né? Como é que está com a É, CB3, se puder falar, ou quiser falar sobre, claro, mas... então, a CB3 a gente faz contrato, né? Uhum. Eles contratam os atletas de cada categoria. Acho que Youth, talvez Youth eles contratem mais. Youth, Júnior, Sub-23 e Elite. Esse ano eu ainda consegui ser contratada, graças a Deus. Vamos ver pro ano que vem. E de apoio eu tenho a Popeye que tá comigo, tá aqui atrás. Tenho a Paula Rovani Sports, que é de Palmas. Tenho a Fama Empreendimentos, que é um patrocinador meu daqui de Palmas. Tenho Bolsa Atleta e eu sou militar do Exército. Uhum. Então, claro que falta muita coisa, porque eu não tenho o apoio do Estado. Essa parte aqui do Estado é um pouco complicada. Então, tanto que eu queria me federar em outros estados, mas eu vi que a burocracia é um pouco diferente, que você não, porque como aqui não tem Bolsa Atleta no Tocantins, Uhum. eu estava procurando estados que teriam. Para mim, porque qualquer ajuda que tiver Sim. vindo já é ótimo. Então, eu tenho a Dobra também que tá comigo de Aí. apoiadora. E a Chácara Água de Geladeira. É, então, e aí com essa questão do Estado, falta muito esse incentivo, sabe? Uhum. A gente chegou até tentarem trazer de novo o Bolsa Atleta Municipal para cá, em Palmas, mas não deu certo. Aí o estadual também a gente está sem. Então, essa parte está um pouco complicada aqui. Eu procurei até outros estados para poder me federar, porque, como eu falei, qualquer ajuda que tiver vindo é muito bem-vinda. Uhum. Porque é tudo por conta de um sonho, né? E eu acho que quem me apoia, quem me patrocina, tá sonhando comigo, tá querendo meu bem, tá querendo me ver crescer. Então, mas eu vi que a burocracia era um pouco diferente nessa questão, então acabou que eu acho que eu vou ter que federar por aqui de novo, pelo Tocantins. Essas burocracias de bolsa, né? De fazer vista dual, enfim.
É porque, independente do valor, né? Estando ali tá ajudando. Sim, Então, faz falta. Eu acho que eu tô numa fase boa, mas mesmo assim, faz falta. Eu sim, acho que há atletas que precisam muito e não se desenvolvem porque não tem esse incentivo, porque falta, porque a família não consegue ajudar financeiramente. Então, quando não se tem isso dentro de um estado, dentro de um município, acaba ficando muito carente, né, de atletas. Então, essa parte da lei de incentivo ao esporte, acho que tinha que ser um pouco mais levada a sério. uhum, Porque a gente, querendo ou não, a gente tem bastante representantes de outras formas, né? Da parte trabalhista, tem gente que vai para outros países fazer cursos e tudo mais. Mas o esporte é o que mais leva, sendo para uns Jogos da Juventude, sendo para um brasileiro, sendo para o que for. Então, quando não se tem esse apoio, esse suporte, o Estado não é representado de nenhuma forma, em nenhum dos esportes. Então, assim, não é só no triatlon, são em todos eles. E nisso acaba o que aconteceu com muitas pessoas que fizeram triatlon comigo na minha infância. Não estão mais fazendo, não teve todo o suporte preciso e acaba virando, acaba não procurando os caminhos, né? Tem que sim, trabalhar, tem que estudar, porque hoje em dia o esporte é muito caro, qualquer esporte é sim, muito caro e o triatlo principalmente, porque são três. Então, bicicleta, o mais caro a gente fala sempre a bicicleta, né? sim. Mas, gente, suplemento, roupa, tudo técnico, se você não tiver clube, essas coisas, é tudo muito complicado, né? Então, tudo que vem sempre ajuda. Pode achar que é pouco, mas para um atleta que não tem nada, só para ele continuar ali no esporte, já ajuda demais. É a palavra que eu não gosto no esporte, é o ajuda, mas não é uma crítica a você, não. É, porque acho que no Brasil ainda não vê o atleta como uma profissão, né? Então, é Exatamente. isso. Aí, são ajudas, as pequenas ajudas e tal. Então, acho que é uma mudança que a gente tem que ter cultural no Brasil, de entender que isso é uma profissão. E a gente vê quantas de meninas, por exemplo, vão começar na ginástica olímpica por causa do efeito da Rebeca agora, né? O que o esporte é capaz Exatamente. de fazer. E mesmo que essas crianças não virem atletas no futuro, você está criando pessoas melhores, você está educando através do esporte, eu acredito muito, né, na educação e Isso. esporte juntos. E essa questão de bolsa, né? Acho que é muito importante. A maioria dos atletas ali, Messias tem Bolsa Atleta, Luísa Batista, todos ali tiveram, mas é isso, aparece quando você já tem alguma coisa, você já tá com alguma coisa, né? E o negócio é que você precisa na base, né? E aí vai matando a base e você Exatamente. não gera gente nova, né? É. Agora, com esses resultados que a gente teve do Miguel, abriu muitos caminhos, né? O pessoal começou a olhar demais, porque, querendo ou não, o triatlon, ainda assim, no Brasil, é muito voltado para o amador, para o 70.3, ainda mais porque a gente ficou esse tempo sem o triatlon profissional de longa distância, né? Então, acabou que ficou voltado muito para o triatlon amador e qualquer pessoa que não está nesse meio do triatlon profissional, profissional que eu digo, competir o World Triathlon, fazer essas provas mais curtas, Hum. que são outros tipos de treinos e tal. Então, sempre perguntam pra mim: ah, você faz triatlon? Eu faço. Você faz 70.3? Não, eu faço outro tipo de triatlon, que é o triatlon profissional de curta distância. Tem o profissional de longa, que graças a Deus agora voltou pro Hum. Brasil. Conseguiu! Então, vai voltar agora esse apoio, né? Que todas as etapas, acho que são 6 etapas ano que Seja vem, pra ter. vai ter. E agora vai ser ótimo falar, não é o longa distância Uhum. amador, mas é o curta distância profissional. Uhum. E aí, o sub-23 é até 23 anos ou, tipo, ano que vem você já é elite, né? Mas sub-23? É de 19, é de 20 a 23 anos, Vinte o e três então sub-23. tá. Então você tem mais um ano de sub-23 aí. Graças a Deus. E explicando isso pra galera, porque isso também encaixa, né, em contratos, né? A seleção às vezes pode ter.
sei lá, espaço para duas atletas de elite, que já existem as atletas da elite, né, da categoria elite, mas como sub-23 às vezes tem uma vaga, aí você consegue um contrato, né? Isso. É isso. E agora a gente tem também, acho que você falou, né, os atletas profissionais voltando para meia distância, longa distância, né? E a gente tem o Laporta também como presidente do COB, né? Então, hoje o presidente do COB foi presidente da CBTRI, então o Miguel com bom resultado, né? Que teve, já abre, o triatlo vai ganhando uma evidência muito grande dentro do COB, e não por politicagem, já falar Exatamente. para a galera que, não, só porque o cara era triatleta, ele vai puxar a sardinha. Não é só isso, é assim, é o planejamento, é um atleta que já foi top 10, né, nas Olimpíadas, então é um cara que pode ir para, tem chance de medalha, então automaticamente o COB investe mais recursos, né, quando o atleta tem uma chance de medalha, né, tá mapeado como um atleta de chance de medalha, Isso. então isso só vem mais dinheiro pro triatlo, né? Aparece mais, né? O esporte se desenvolve aí. É da mesma forma, igual você falou da Rebeca. Uhum. O exemplo arrasta. Então, quando começa a ter esses resultados, a gente começa a aparecer mais. E vem esse suporte. Sim. Porque se a gente tem um fenômeno no nosso esporte, como é que não vão ajudar, né? É, Querer que apareçam outros fenômenos. sim, exatamente. E então hoje a tua sim, aí ano que vem tiver a Cimetria, dá para pensar em ir nesses training camps ou dar fora e ficar evoluindo lá fora e tomando na cabeça um pouquinho, né? Não no nariz, mas na cabeça. É Só na isso. cabeça. E olha lá, hein? Cuidado, pelo amor de Deus. Eu acho que é porque assim, eu acho que qualquer distância que você vai competir, qualquer esporte que você vai fazer, você precisa competir. Se você quer chegar no nível pra estar ali na frente, você precisa competir. E não é, eu posso estar treinando da melhor forma, eu posso ser o melhor do mundo treinando, mas se você não competir, você não vai saber como que você tá, como que estão os outros atletas, se você tem condições de estar ali na frente. Então tem que apanhar mesmo, por isso que eu falei, que tem que ir aos poucos, né? É degrau por degrau. A gente, o primeiro começa ali embaixo, aí começa largando, aí se larga, eu tomo um leve, beleza, já sei onde é que eu tenho que levo uma volta ali da primeira, já tenho que resolver isso daí. Vamos ver onde que eu tenho que treinar mais, com quem que eu tenho que treinar mais, né? Então, é largando que a gente descobre como é que tá. Onde você acha que é o ponto? Imagino que seja nas três modalidades, né? Mas assim, o que que você acha que você tem que melhorar mais hoje, assim? Nossa, esse ano eu tive um salto muito grande com minha bike, por mais que lá no Rio de Janeiro, onde eu te encontrei, a minha bike não tinha sido a melhor dos últimos tempos. Nossa, para mim é muito difícil o ciclismo, muito. Eu acho que eu ainda tô aprendendo a fazer força. Eu lembro que no podcast que você fez com o André, ele falou isso, que eu tinha que aprender. E ele sempre fala isso pra mim. Eu acho que esse ano a gente teve um desenvolvimento muito grande com essa minha característica na bike, que é eu ser muito ruim nela. Mas dos três esportes, eu acho que eu tô tendo uma dificuldade maior. Perdão. É, Eu acho que desse ano, acho que minha dificuldade maior, depois do meu ciclismo ter melhorado um pouco, foi minha natação. triatlo é Eu, muito eu doido, né? acho Você que eu tem que tive. ficar mexendo nessas caixinhas mas no final você tem que Não ser bom pra pode caramba. melhorar demais em um, não pode melhorar demais em outro, que um já baixa, outro fica lá em cima. Nossa, é muito específico, viu? Muito, muito específico. Você tem que sair na frente, beleza. Não pode fazer treino voltado só para natação, tem que fazer treino de triatlo, porque se você for fazer as distâncias de quem treina natação, mas eu quero correr, eu tenho que correr muito forte. Você não pode fazer um treino só de corredor, porque você tem que fazer um treino de triatlo. E porque você tem que se preocupar antes da corrida, você tem que nadar e pedalar. Uhum. E como é que faz, né, desse jeito? Tem que tentar evoluir os três juntos. Vamos falar do Rio, então. Esse ano você fez sua primeira prova mais longa, lá no Endurance do Rio. E Nossa. como é que foi a experiência ali? Eu tava rindo demais nesse dia. Como é que foi a tua experiência ali dessa prova e como é que você entendeu a meia distância, assim, que você... E foi legal que foi uma Lá grossa era impressão, né? Você foi lá vou lá, tô lá, tipo, passei por lá, pô. Tô lá.
Lá, eu não lembro, lá foi 900 de natação? Mil Eu não lembro quanto que e, foi a natação. mil e Mil sete- novecentos, 1764,15, né? 64, isso, a bike e a corrida, É. mas a natação, Mas assim, a- não pretendo, novamente, não foi meia distância, né, 70,3, mas foi uma prova que nossa, se eu já não tinha vontade antes, agora, meu Deus, eu descobri que eu tô realmente em outra vibe, que o Uhum, meu negócio é curta distância e tá tudo certo pra mim, uhum. porque, como eu falei, minha bike é a minha situação mais precária do triatlo, então, pedal sozinha, eu e a bicicleta por 64 quilômetros, não foi a melhor experiência de todas. A natação, eu tava em casa. Para mim, a natação não foi uma dificuldade, eu não tenho dificuldade com ela. Tenho que evoluir, claro, muito, muito ainda. Não tô onde eu queria estar. Mas nessa prova do Rio, foi uma natação bem, foi dentro do que eu esperava. A bike, eu esperava ter sido um pouco melhor, pelo menos uns 2, 3 minutinhos ali. E a corrida eu sabia que eu ia correr bem, porque como a bike não ia ter influência de ninguém de fora, né? Era eu e eu ali, então o que que eu tinha que fazer? Era cuidar com a suplementação, com a hidratação, que para correr eu sabia que eu ia sair correr bem, sair para correr bem. Então eu tinha que fazer a bike dentro do planejado, não saiu muito dentro do planejado, saiu um pouco pior, mas a corrida que eu fiquei impressionada, eu corri melhor do que eu esperava. E por que que você Foi acha que bem a melhor, bike mas não encaixou? eu não sei. Assim, depois, olha, eu vou te contar, viu? Eu quis esquecer essa prova. O Mundo Tri não esquece, o Mundo Tri não esquece, estamos aqui. Mas assim, falta força, falta aprender a conviver mais com ela. Não como eu falei, não é meu estilo de prova. Então, eu tá ali comigo mesma por mais de 60 quilômetros, não foi uma experiência muito boa, apesar de a bike ficar eu comigo ali 60, mais de 60 km, fazendo força sozinha. Tinha pegado a bike, tinha 2 semanas mais ou menos, porque eu não queria abusar também de ficar. A bike não era minha, né? Uhum. Nem bike fit eu fiz. Eu falei, eu vou fazer a prova. Peguei de uma amiga minha que treina na mesma equipe que eu, do meu tamanho ela. Falei, coloquei ela assim no rolo, pedalei um pouquinho com ela, gravei um vídeo, mandei pro meu técnico e para mais um colega da equipe. E eles falaram, nossa, a bike é sua, a bike tá no seu fit, foi feita pra você. Eu falei, cara, É isso. economizei R$ 500. R$ 500 pra colocar no meu fit e mais 500 pra tirar voltar pro fit da dona. Eu Ah, não, tá top. Então, 2 semanas antes foi semana, nunca tinha pedalado em uma TT. Então, eu acho que foi uma prova assim difícil. Eu não tive muito tempo de adaptação, mas por escolha mesmo. Eu não quis pegar ela muito tempo antes, até para não dar tanto problema, porque eu não sei se você acaba sentindo dor quando você não está acostumado. Mas eu não cheguei. Claro que as primeiras vezes que eu peguei ela, eu sentia muita dor nas costas, muita dor no ombro. É assim, achei horrível pedalar de TT. E o pessoal, não, você vai ficar muito rápido. Gente, eu não sou pesada, eu peso 44 quilos. Eu não fiquei rápido, eu não pedalei para 40 de média. Nenhum dos treinos. Então, assim, foi horrível para mim, não foi a melhor das experiências. Pedalava no plano, pedalava bem. Tá, beleza. Aí para subir, subia bem. Mas, nossa senhora, pra prova foi horrível. Não foi a melhor das experiências. Então, eu tenho. É claro que nessa prova eu vi que realmente eu achava que minha bike era ruim. Eu descobri que minha bike é péssima. Péssima. Então, depois dessa prova, eu ainda tive um salto nesse mês de. Acho que foi setembro a prova. Foi setembro? Agosto? Foi setembro. Que ela foi início do mês, né? Então, é. do início do mês de setembro até agora em novembro, eu tive um salto muito grande na bike, melhorou bastante. Mas eu não pretendo fazer outra distância dessa tão cedo. Não É, quero. Talvez, até falei com o André, vai voltar, né? Premiação, o profissional de longa distância. Seria super interessante pegar uma fase
você vai ficar aí treinando sem estar competindo, faz uma prova mais longa. Eu, o quê? Não quero. Obrigada, não quero. Não superei ainda a prova do Rio. Tá, tem que digerir ainda. É outra modalidade, né? Eu trabalho parece outro esporte, né? Trabalho outros músculos, posição, estratégia de prova é diferente, e ali, e acho que, não me metendo, mas dando pitaco, né? Você não tinha referência, né? Porque você sai, não tem ninguém na tua frente, você fala, cara, tô fazendo força, não tô, como é que eu tô, não tô, e eu lembro que eu acho que na segunda volta É, que abriu, a, a Clara já tinha me passado. foi a Clara que tinha te Ela tinha passado. acabado de me passar. Ela passou, acho que Isso. bem no retorno, na segunda volta, assim. Isso. Eu acho que eram 6 voltas aquela prova. Então, assim, na última volta, eu já tava em último. Eu falei, gente, o que que aconteceu aqui? O que que aconteceu? E aí, mas na hora que eu saí pra correr, eu ainda tentei buscar o máximo possível. A única coisa que eu pensava quando eu tava correndo era, vai, você tá em casa agora, faça É. força. E a modalidade mais fácil pra mim é a corrida. Então, nossa, eu saí pra correr. Eu só lembro, eu lembro que na primeira volta eu ficava falando assim, segura a primeira volta, segura. Que o André falou pra mim, que eram 3 voltas de 5 quilômetros, o André falou pra mim, cuidado, porque você tá acostumada com prova forte. Vai que você sai e corre aí baixo demais e depois quebra faltando 10 quilômetros. E aí o que que eu fiz? Eu segurei a primeira volta, aí quando eu passei por ele, corre rápido, você tá correndo muito devagar. Eu falei, aí eu, o Se que era decide pra aí, né, fazer André? então? Nossa, aí na segunda volta eu baixei quase 40 segundos. E aí na terceira volta, lá pro 13º quilômetro já, quando eu tava fazendo a curva pra voltar mesmo, pra terminar a prova, eu senti um inchaço nas pernas, que eu falei, agora as contas tá batendo aqui, a prestação de contas. Agora vem, Porque, né? nossa, a segunda volta eu fiz muita força. Eu falei, não, é 10 km, eu já corri 5, é 10, é a distância da minha prova. Só que eu já Agora tinha começou, né? pedalado, nadado 1.700, pedalado 64 e corrido 5 quilômetros, né? E eu coloquei, não, 10 km, é a minha prova agora. Aí no final foi engraçado, tava você e a Sofia, né? Sofia Gelati. As duas caras de arrependimento, assim. Por que que a gente não ficou Eu na olhei curta pra ela, distância? não, eu cheguei, eu ainda falei pra ela, meu Deus do céu, como é que pode, né? O que que a gente tá fazendo aqui? Primeira coisa, acho que ela foi uma das primeiras pessoas que eu conversei depois da prova. Eu falei, amiga, eu não quero mais. Eu acho que eu tô precisando de férias. As férias vindo agora em dezembro, meu Deus, eu acho que eu preciso de férias. Eu tava sentindo dor no corpo inteiro, inteiro, assim. E pra dormir de noite, quem disse que eu conseguia? Credo. Foi a prova mais longa que você fez na vida, né? As duas são diferentes, né? É. Apesar Não, desse e eu tempo acho todo aí. que se ainda fosse uma prova que tivesse vácuo, seria, claro que seria outra estratégia, né? É outra coisa, mas agora uma prova que eu pedalei sozinha. Meu Deus do céu, foi Quem, man... sofrido. Quem mandou liderar a natação? O problema, a culpa é sua, tá vendo? Tô brincando. Não, Ai, ai, mas como é que pode? depois você vai fazer as pazes com a distância. Eu tava conversando com o Hidalgo agora, né? E o Hidalgo, ele faria, né? A gente tá gravando na quinta, só pra galera, o Hidalgo faria, né? O 70.3 do Bahrein, não vai mais. E ele pegou a bike emprestada. Aí eu lembro que ele foi, fez o treino lá, gostou, ele falou, amanhã eu tenho 5 horas de pedal com o Toad. Aí eu falei, caralho, Hidalgo, Nossa. 5 horas, você acabou de pegar a bike, velho. Não, isso aqui dá bom. Aí no dia seguinte eu falei, e aí ele? Ah, não, velho, com 2 horas eu voltei em casa e troquei a bike. Não quero mais, Não pronto. quero mais. Aí ele pegou a road dele e eu falou, pô, mas por que você acha que botou Bahrein? Ele falou, porque é um circuito muito rápido, então acho que eu vou ficar menos tempo pedalando. Então é por isso que eu escolhi. Eu falei, mas é muito plano, né? Você fica muito tempo na mesma posição e na posição aérea, que não é a que o É. povo está acostumado, vocês estão acostumados, dói, né? Não, e lá no Rio a gente ainda fazia 10 ou acho que lá eram 6 voltas mesmo. Né? 5 ou 6 Então a voltas, gente né? descia e subia. Acho que eram cinco, porque eu lembro que eu comentei com o André, nossa, tem que subir, fazer aquela subida lá 10 vezes. Nossa senhora, eu achando que era pra melhorar a dor nas costas, me mexer um pouquinho. Meu Deus, piorou a situação. Cada vez que eu subia era um inchaço diferente nas pernas. E eu, gente, ainda falta esse tanto de volta.
Tá bom, vai, mas agora você foca. Realmente assim, me encaixar agora no teu planejamento futuro é complicado, né? Porque tem que focar em WTCS, não adianta ficar, talvez um meio se sobrar tempo, mas puta, eu imagino que as suas próximas temporadas vão ser já bem cheias de prova, né? Então, eu tô planejando fazer um monte aí. Agora, se eu vou conseguir fazer, vai ser outra história. Mas, não, eu não quero encaixar 70.3. O André falou, vai lá, faz pra você ver como é que vai ser e vai ter dinheiro. Não é esse tipo de dinheiro que eu quero. Acho que eu vou procurar um dinheirinho mais honesto. Vou procurar um dinheirinho mais honesto pra me ganhar por aí. Que esse aí eu deixo pra quem sabe. Porque foi igual eu falei pra você lá no Rio. Gente, é uma distância que é pra quem tá migrando. Não existe essa distância, né? 1.700, É. 64,15. Então é uma prova super interessante pra quem quer migrar e quer sair do Olímpico e quer ter essa experiência. Mas eu Não já quero. não quero ter a experiência da próxima parte. Mas o André sempre fala pra mim que eu vou ser uma boa atleta de longa distância. Só que vou deixar pra pensar isso mais lá pra frente, porque se depender pro meu eu de agora, eu não quero. É outra. Dá tempo, tem bastante tempo para pensar, e acho também o ciclo natural esse, né? Os atletas mais jovens ficarem na curta distância, né, profissional, e depois de um tempo, puta, vou tentar a Olimpíada, tal, deu, não deu, e ir flertando depois com isso. E como você É, falou, talvez se seu pedal tivesse mais afiado, você teria uma experiência diferente, né? Tipo, já evolui no pedal, meu pedal tá isso. bom, minha prova é mais divertida. Eu acho que você traumatizou, porque todo mundo te passou, aí você deve ter falado, não, quero esse negócio mais não, isso dá muito trabalho, não quero. Gente, como é que pode? Na segunda volta eu já tava em segunda, e tipo, no final da segunda volta eu já tava em terceira e eu. Ai, meu Deus! O que que eu faço? Falta quatro provas ainda, falta mais de 40 km, eu ainda tô aqui. Meu Deus do Aquele céu. áudio, né? Acaba, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. É, bem isso mesmo. Gigi, na reta final aqui, tem, tem alguma pergunta assim que eu não fiz ou que não tiver, você sempre quis responder alguma coisa, assim, alguma curiosidade sua, você gosta de contar pro povo? Nossa, nossa, você devia ter me mandado essa pergunta uns dias atrás, que daí eu pensava. Eu sempre esqueço de fazer essa pergunta. Porque agora eu não consigo pensar em nada. Eu tinha que fazer, eu vou fazer essa para quando eu for gravar com a Sofia, eu já deixar aqui o convite para a Sofia, vou perguntar para ela o que que é mais difícil, fazer meia distância ou ficar um mês com você lá no training camp, no ouvido o tempo inteiro. Ah, não. Ah, não. Comigo foi tranquilo, certeza. Acho que é a minha distância. A, Gi- Mas a, sim, pelo que ela me falou, ela gostou muito de lá, viu? Agora, se ela vai contar outra coisa pra você aqui, rapaz, já tá aqui, nesse ela já tá. podcast aqui. E você já conhecia ela antes? Tipo, já se conhece há muito tempo também, você, Sofia? Ou- Nossa, já tem alguns anos. Só que a gente foi ficar muito próxima do ano passado pra cá. E principalmente esse ano. Mas eu já conheço a Sofia tem muitos anos. Muitos anos mesmo. Mas também não tem muito tempo que ela faz triatlon. Acho que deve ter uns 5 anos pra cá. Então foi logo depois. Uhum. Porque quando eu fazia essas viagens dos brasileiros, eu converso pouco, né? Então conversava com todo mundo e querendo ou não acabava conhecendo uma galera ainda que tava pra vir. E nesse meio tempo aí eu conheci a Sofia. A Gigi fala, viu, galera, que ela tá meio tímida hoje no podcast. Ela tá falando, mas a gente encontrou na WTC, na World Cup ali e no briefing, né? Falou. Foi. Eu ia falar uma coisa gravada, mas não vou falar não, porque eu tenho que jogar no time dos homens aqui, mas depois eu falo pra você falando. Você vai entender. Mas não vou comprometer Tá bom. meu amigo, não. Mas, é, e qual você acha assim, que foi a maior lição que o esporte te deu até hoje? A maior o quê? A maior Lição, lição? aprendizado com o esporte. Nossa, Agora é a é, parte com filosófica do certeza. podcast. Nossa, é, resiliência. Eu acho que resiliência e humildade. Cara, você dentro do esporte, você passa por muita coisa. Muita, muita coisa. Então, eu tô há muito tempo, né? Como atleta,
como triatleta, eu já tô desde meus 9 anos, então tem mais de 10 anos aí, então tem Ah, bastante tempo. Agora, como triatleta profissional, eu tô com 22 e tô com 7 anos de atleta profissional. Já passei por coisa demais. São situações, fora narizes quebrados durante prova. Então, você descobre uma força dentro de você que te faz continuar, além da paixão ao esporte, né? É muito maior que isso. Então, eu acho que resiliência é uma coisa que eu aprendi muito com o tempo dentro do esporte. E a humildade que todo mundo tem que ter. Eu falo isso, ultimamente eu ando falando muito isso. Você nunca tá sozinho. Nunca. Independente do que for, você sempre precisa de alguém. Então, seja sempre humilde com as pessoas. O máximo possível. Porque a vida já é muito difícil, né? Então, a gente sendo humilde, sendo bom com as pessoas, abre portas. Eu acho que eu penso dessa forma. Resiliência e humildade. É isso. humildade é boa, porque também é que tem aquilo, né? Às vezes você tá treinado pra caramba, aí alguma coisa, situação de prova, como foi o caso do nariz, tem sempre, ano passado teve furo de pneu, né? São as coisas que você não Você tem que controla também. aprender. Tem que aprender. Antes de prova, a gente deixa tudo programado, né? E eu sempre rezo, eu sou cristã, então eu sempre rezo, peço para Deus que eu termine bem, termine com saúde. Por mais que eu tenha quebrado o nariz na última prova internacional, eu ainda agradeci muito. Ter trincado, né? Eu agradeci muito por não ter quebrado. Porque se tivesse quebrado, eu já teria pego minhas férias, eu teria que ficar muito mais tempo parada. Então, a gente sempre pega os pontos positivos das partes ruins. E é o teu trabalho, né? Ficar parado pensando no objetivo maior ali é sempre ruim, né? É porque você fica. Qualquer pessoa que entra no esporte já fica meio viciado, né? Se não faz a atividade. Esses dias eu tava correndo e escutei uma. Tava fazendo uma prova de corrida de rua. Aí depois que terminou, eu fui soltar, e aí tinha uma moça passando assim, ai, se eu não corro de manhã, eu já sinto que meu dia já não é mais o mesmo. Então, assim, é bem isso, o esporte se você não faz, realmente, você sente que falta alguma coisa. E quando você é profissional disso, pô, vai que você fica bitolado, né? Pô, não tô treinando, meus concorrentes estão treinando, eu tô aqui parado, cara. Situações. Ainda bem que meu nariz quebrou agora. Final de temporada, ainda deu para fazer duas provas de triatlon Uhum. e mais duas de corrida que eu fiz uma semana passada, vou fazer uma meia esse fim de semana, então ainda bem que quebrou agora, que agora tá todo mundo entrando de férias, aí eu não tô nem aí. Eu vou aproveitar minhas férias, vou tomar os remédios que precisa tomar. Já tem primeira prova já pro ano que vem ou não? Então, eu acho que tem o Sul-Americano, que é início de março, se eu não me engano. Ele ainda não tá no site da World Triathlon, mas pelo que eu ouvi, vai ser no Chile, início de março. Então, eu acho que eu já vou começar o ano com o Sul-Americano nas costas aí, pra me preocupar. E Brasília vai estar falando com o Hidalgo, vai ser em abril, né? O WTC Isso. vai ser uma semana depois do 70.3, né? Uma semana depois, 70. Então, no mesmo dia do 70.3, vai ter uma Copa do Mundo no Chile, que é no mesmo lugar, em Vinha del Mar, que Uhum. vai ser o Sul-Americano em março. E aí, a World Cup do ano que vem vai ser olímpica também. Ah, massa. Bom. Tava falando com o Hidalgo, aí ele, não, que eu vou fazer o 70.3 em Brasília, e daí eu fico em Brasília para o World Cup. Falei, em abril? Ele falou, porque sempre foi final do ano, né? Foi outubro de 2023, aí foi novembro de Não, 2024. e o engraçado é que essa World Cup em Vinha del Mar também é só final do ano. Aí as duas mudaram a data para abril, uma depois da outra. Como é que pode, né? Pois é. Bom, mas pelo menos tá em casa ali. E dá para pensar em É. você fazer prova de meio, calma, me ouve, confia, como revezamento. A gente põe você para nadar ou põe você para correr, entendeu? A gente monta o revezamento, põe o Diogo Vilarim para nadar, a gente arruma um ciclista bom e Nossa, deixa você para correr. E aí? É uma boa, tá vendo? ô louco. E de um Se o você Diogo gosta. quiser só nadar também, né? Que o Diogo agora tá querendo É, fazer as provas tudo completo, tá animado. Vamos ver se ele só quer nadar. vamos botar aí a equipe Vilarinho fazer lá o revezamento.
Gigi, qual que é o teu sonho hoje? Olimpíadas, com certeza. Sem pensar duas vezes. Olimpíadas e, meu E Deus, viver do Olimpíadas. esporte, né? Conseguir. E Olimpíadas e viver do esporte. Conseguir chegar até lá, só com esporte. É, vai ser. É um sonho. É um sonho bem factível, né? Mas é um trabalho. Tem um bom trabalho, mas é um bom sonho, né? É um objetivo bom, né? Ou É, seja, tá com uma trend agora de que tá aparecendo muito pra mim. Um sonho vale uma vida, mas uma vida não vale um sonho, alguma coisa assim. uhum. E aí, nossa, é muito forte. Toda vez que eu vejo, me dá um arrepio, assim, eu falo, ai meu Deus, ai meu Deus. A gente gravou com a DJ depois, não sei se você ouviu, que ela falou: Ah, chega a Olimpíada, que ele é legal e tal. Tipo, ela falou que chegou lá, ela falou: Caralho, eu quero de novo. É outra história, né? É outro negócio ali, né? Não, mas vai dar bom. Gigi, obrigado pelo papo. Desculpa pelas desmarcações e pelo susto da porta hoje, que eu mandei até vídeo dos vizinhos me ajudando a abrir minha porta aí para Ai, ela, ai, para muito engraçado. comprovar. De manhã eu Muito mando mensagem para engraçado. ela: Tô vivo. Aí volta a natação, eu falei: Ih, caramba, vou ter que desmarcar de novo. A Gigi vai achar que é pessoal o negócio. Não, 2 horas da tarde, sem almoçar, tentando abrir uma porta, eu, aham, tentando abrir uma porta, será? Desmarcou comigo algumas vezes já. E meu almoço lá no fogão, lá me esperando. Ah, não. Mas obrigado pelo papo, Eu que pela resenha agradeço. de sempre, né? Dentro e fora, tá sempre bom te encontrar em prova, porque é só risada, é sempre essa energia leve, traz outra vibe, assim. Ela tá, mesmo você estando nervosa, você tá tranquila. Tipo, você tá passando dessa tranquilidade, dando risada pra caramba. Então, continue assim, Eu eu tento não acredito. surtar. Cada um tem suas ferramentas, né? Mas assim, é só resenha, é só dar risada. Experimentem 5 minutos de conversa com a Gigi na resenha, e vocês vão ver aqui que a risadaria que é. Mas continue assim, eu Ai, acredito bastante nesse 2028. O trabalho que vocês estão fazendo está muito, muito bom. E vamos embora trabalhar que isso vai dar bom. muito obrigada pelo convite, viu, Gabriel? Um prazer estar aqui com vocês e trabalhar, né? Vai dar certo. Vamos lutar pelos nossos sonhos. É isso. Bom, galera, Obrigada pelo convite. de nada, vamos encher essa televisão aí atrás de mais patrocinadores ainda, vai. É o objetivo. Amém. É isso aí, galera. Esse foi o MTCast com Gigi Lacerda e até semana que vem. Valeu! Tchau.